Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje falando sobre educação de crianças e evangelização de bebês com Cíntia Vieira Soares, em entrevista gravada durante o nosso Congresso Espírita de Goiás. Você acompanha ainda Eusita e Eusi com o quadro Tira Dúvidas, o Momento Cultural e a Dica de Leitura da Semana. O nosso programa está começando e você é nosso convidado. Você acompanha a partir de agora a entrevista gravada pelo nosso colaborador Gabriel Nogueira Salum com Cíntia Vieira Soares, falando sobre a evangelização de bebês e de crianças. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, estamos juntos mais uma vez para refletirmos, para dialogarmos no nosso programa Encontro Fraterno, um programa da Federação Espírita do Estado de Goiás. E esses programas que têm sido tão especiais, produzidos aqui no 32º Congresso Espírita de Goiás, com o tema Educação com o Cristo. E nós temos a alegria de conversar nesse momento, de trazer para você a presença doce da nossa querida Cíntia Vieira Soares. A Cíntia, que é diretora da área de Infância e Juventude da Federação de Goiás, é educadora, musicista e é alguém que tem entregue muitos esforços para transformar a vida dos nossos bebês, das nossas crianças e dos nossos jovens. Cíntia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço a participação, possamos contribuir com esse trabalho. Já tem contribuído muito, porque você está com uma camiseta que diz Educação com o Cristo. E nós aqui da área de comunicação somos pessoas muito bem informadas. Eu sei que você tem alguma relação direta com a escolha desse tema, com a construção desse tema. Como foi que a Federação Espírita de Goiás chegou à conclusão? Qual a necessidade de tratarmos de educação com o Cristo? Bem, já tem alguns anos, alguns congressos que nós temos elaborado a ideia de se conversar sobre educação, sobre evangelização e esse foi um momento importante na decisão do grupo, porque não foi um pensamento único de uma pessoa. Na verdade, como nós estamos já num processo de transformação na área da educação, não só na parte profissional, mas também no centro espírita, de reformulação, metodologias, essa conversa sobre educação, ela estava nas nossas atividades, nos nossos fóruns de discussão. Então, quando a equipe se reuniu para a definição da temática do congresso, a ideia foi colocada na mesa, e foi aprovada por unanimidade. Então, isso mostra que não foi uma ideia que veio a partir de uma pessoa apenas, mas que era, na verdade, uma inspiração coletiva, aí, trazendo a ideia de Kardec na universalização, né? E Cíntia, você tem vivido, tanto profissionalmente como também no trabalho voluntário, no movimento espírita, sempre os desafios diários de educarmos esses espíritos imortais que nos chegam através da reencarnação. De que maneira você vê essa interface? De que forma a ciência espírita e todo esse arcabouço de conhecimento, ele pode transformar, ou já tem transformado, a educação tradicional no mundo? É bem interessante essa pergunta, porque o que eu sinto e que as ideias alternativas na educação trazem é justamente a questão da espiritualidade no trabalho com a infância e com a juventude. Percebemos que existe uma preocupação na área da educação em se perceber a criança como um sujeito de direitos, com a sua individualidade, a sua singularidade, mas que ainda precisa ser aprofundada na visão da espiritualidade. Então, nós vemos, na verdade, um trabalho que vem acontecendo ao longo desses anos e que tem um caminho muito voltado para essa questão. Enxergar a criança na escola como um espírito imortal que traz as suas características e respeitá-la nisso, na sua individualidade. Da mesma forma, o jovem. Então, o movimento da educação, ele vem nesse viés, sem logicamente ter essa conotação religiosa, mas já numa busca de respeitar o indivíduo nas suas características. E por isso surgiram agora na área da educação várias alternativas, escolas alternativas, propostas que trazem essa ideia. E você é uma pessoa que também tem a vida muito relacionada com a música.
e com a utilização da música e da arte como um todo nesse processo educativo de despertamento de virtudes do espírito imortal. De que forma, Cíntia, a música pode impactar nesse nosso processo? Para quem nos assiste agora em casa, ela é efetiva? A música ajuda a construir um caráter ou não? Ou isso é só passatempo? Eu sou suspeita, porque a música, ela, além dela desenvolver o prazer, a integração, a socialização, acreditamos que o maior benefício da música é a sensibilização do ser. Ela atua diretamente nas áreas de sensibilidade do organismo, do espírito, e faz com que a pessoa se abra para o mundo e para as relações. Então, na verdade, a música, a arte, de uma maneira geral, ela encontra caminhos que, às vezes, outros conhecimentos, outras relações não teriam acesso. Interessante. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes você confere a dica de leitura da semana. Voltamos daqui a pouquinho com mais Cíntia para vocês. Nossa dica de leitura de hoje é o Evangelizando Bebês. Já está na sua 4ª edição e esse livro pode te auxiliar a compreender melhor o trabalho com o bebê, com as crianças menores, a partir da fundamentação filosófica, doutrinária, pedagógica, e ainda contém algumas sugestões de aulas, atividades que podem ser desenvolvidas com bebês. Leia! Olá, amigos! Estamos aqui para convidar a todos para o 33º Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, que se realizará no ano que vem, 2017, de 25 a 28 de fevereiro, cujo tema será Vida, Desafios e Soluções. Nós estaremos lá e será uma alegria poder abraçá-lo, poder encontrar a família espírita e outros simpatizantes do espiritismo em torno dessas reflexões e nesse evento que já se tornou um evento tão aclamado, tão esperado, que as pessoas têm um profundo carinho e que entrou definitivamente na agenda do movimento espírita, que é o congresso patrocinado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Até 2017, te vejo lá. Estamos de volta no segundo bloco de entrevistas em que Gabriel Salum conversa com Cíntia Vieira Soares sobre evangelização de bebês e de crianças. Acompanhe. Mas qualquer música educa. Isso é interessante da gente pensar e quero te perguntar em função de que os nossos jovens, as nossas crianças, por vezes eles têm sido expostos, podemos dizer assim, a uma diversidade muito grande de ritmos, de letras musicais, inclusive, e nessa perspectiva educativa, que orientação você poderia dar para pais, educadores, professores, evangelizadores dos centros espíritas, como trabalharmos isso com o nosso jovem para que ele tenha uma vivência musical educativa e não uma vivência musical que acentue os seus vícios e imperfeições? Continuando a ideia anterior, a arte, como ela atua na sensibilização, então ela encontra caminhos de acesso da individualidade do espírito. E aí nós temos que ter em mente que esse espírito ele traz uma bagagem pretérita de experiências positivas, mas também de experiências desafiadoras, que exigem dele um comprometimento maior na sua evolução. Então, dependendo do repertório que você utiliza, tanto com a criança quanto com o jovem, você acorda essas tendências. E aí, o papel da educação é justamente fazer com que elas argumentem-se internamente para que sejam substituídas essas interações ou até mesmo tendências que o espírito traz e que precisam ser transformadas com a experiência artística, vamos dizer assim. E nós sempre procuramos nos identificar com as pessoas que conversam conosco, né? Certamente existem muitas mães nos assistindo, pais, e a Cíntia, além de educadora, evangelizadora, trabalhadora espírita, é mãe de 3 filhos. Sim. E nós tivemos a oportunidade aqui no Congresso, inclusive, de assistir uma apresentação artística conjunta,
Você tocando piano, um dos seus filhos cantando canto lírico, né? Também assistimos outro trabalho feito por uma das filhas na área do desenho. Como nós podemos trabalhar isso para ajudar os nossos jovens a resistirem muitas vezes a uma influência social como nós temos nesse momento, Cíntia? Porque um dos shows mais caros do Brasil hoje é um show que tem um bordão de namorarmos todo mundo, né? São coisas que nos incentivam por vezes a uma postura promíscua e trazem uma propaganda de felicidade que nem sempre é adequada, né? Então, o coração de mãe, de educadora, o que você diria para as nossas mães que estão em casa? Como ajudar os nossos filhos a lidarem com esse contexto social? Bem, nesse momento, eu acho que sempre, não só nesse momento, então, pais são educadores e nós, como educadores, nós somos carta viva em termos de exemplo. Quando se quer trazer uma referência, despertar na criança ou no jovem algum comportamento ou se transformar em alguma tendência, é preciso que isso seja verdadeiro na argumentação dos pais e educadores. Então, na verdade, é preciso que os pais tenham cuidado com aquilo que é ouvido em casa, aquilo que é estimulado, quais os tipos de arte que são trazidas para o seio familiar, quais os tipos de músicas que nós damos valor, porque a criança ela vai validar e legitimar aquilo que ela escuta dentro de casa. Por mais que nós tenhamos a influência da mídia, da escola, da sociedade, se a criança estiver nutrida pelos valores internos do lar, isso é um antídoto, né, para o comportamento que poderia ser aprendido no exterior, né? E às vezes a nossa invigilância como educadores pode funcionar como uma chancela, né? Sim. Estou confirmando alguma coisa por distração, às vezes não é por uma intenção ruim. Por mais que a criança ou o jovem, eu vejo pelos meninos lá em casa, por mais que eles tenham essa base, eles não se excluem da sociedade. Então as atividades sociais, eles estão totalmente inclusos na questão da arte, da música, mas não é um repertório, por exemplo, que eles pagariam um CD, um show, não é aquilo que brilha o olhar. Mas escutam como outro jovem, convivem com a diferença, com aquilo que é da sociedade tranquilamente. E Cíntia, uma das perguntas que sempre nos desafiam a todos como educadores é quando iniciar um processo de educação integral, quando iniciar uma evangelização à luz do Espiritismo. Então eu quero te perguntar isso também, assim, quando? Com 4 anos, com 10 anos, no ventre, antes disso? Eu acho que o casal, quando resolver ter filhos, já tem que começar a estudar sobre educação e trabalhar quais são alinhar, na verdade, internamente na família, quais são os valores. Porque hoje o principal desafio da sociedade é manter essa referência no lar, é a criança e o jovem terem essa referência positiva dentro da família. Então, se nós nos preocuparmos com a nossa educação, com o nosso trabalho interno, né, de evolução, de aprimoramento, com certeza nós vamos ter valores a serem exemplos para os nossos filhos. Então, se a gente observar desta forma, então esse trabalho educativo ele tem que começar por nós. E, logicamente, o bebê vai nascer, a mãe vai ficar grávida, esse processo continua no intercâmbio, porque nós sabemos que a gravidez ela é um momento de transição do espírito no reencarne e ele está totalmente ativo e pode ouvir, ser ouvido e ter a interação com o mundo exterior através da mamãe e do papai, né? Recolhe todas essas impressões. Sim. E nós temos muitas vezes, Cíntia, um paradigma, né? Como vivemos numa sociedade que valoriza muito o conhecimento, a intelectualização, nós associamos a educação ao aspecto cognitivo. Sim. E quando nós olhamos para um bebê que está em processo de desenvolvimento orgânico ainda, cerebral, né? As habilidades comunicativas também têm as suas limitações, a própria consciência ainda está também num processo de formação. Nós podemos dizer que um bebê aprende, existe método confiável para que nós evangelizemos bebês, que é um trabalho que você realiza? Sim. Bem, essa sua pergunta é uma das que eu mais recebo
desde que nós começamos o trabalho, porque há uma relação forte mesmo, intensa, de aprendizado com cognição. Então, se a criança ou até o próprio jovem ele não responde dentro dos padrões que nós, educadores, às vezes estabelecemos, então nós classificamos como aprendizagem ou não. Então, o primeiro ponto que precisa ser desconstruído é isso: o que é a aprendizagem? Quais são os critérios para eu identificar essa aprendizagem? E quando nós começamos o trabalho de bebês, por vários estudos, nós percebemos que a atividade com os bebês quebra o paradigma da cognição. Porque, por um lado, o bebê está em desenvolvimento cognitivo, cerebral, a parte do córtex está toda em crescimento. Então, não teria muita lógica ele ter o aprendizado. Mas, por outro lado, o sistema límbico está pronto. A parte que é ligada à emoção, ao aprendizado, às memórias, nós reencarnamos com isso já estruturado. E é por isso que o trabalho de bebês é aí que ele tem o seu suporte, é aí que a infraestrutura existe, é na parte emocional. Então é por isso que a metodologia com o trabalho de bebês é voltada para o lúdico, para a sensorialidade, para a sensibilidade do bebê, despertar a emoção, a atenção, porque nesse momento nós estamos compondo esse arquivo e auxiliando a estruturação cerebral dentro do seu processo de desenvolvimento. Nós vamos para mais um breve intervalo, mas antes você confere o quadro Tira Dúvidas com Elzita e Elzi. E voltamos daqui a pouquinho para o encerramento do nosso bate-papo com a Cíntia. Para você que está conosco no programa Encontro Fraterno, temos uma boa notícia. Hoje, para responder perguntas que vocês mesmos fazem, está conosco Elzita Mello Quinta. Uma pergunta que nos chegou é a seguinte: por que tanta edição de livros ultimamente? Como, Elzita, você responderia isso? Olha, Elzi, livros a mão cheias é o que nós temos por tarefa dentro do nosso movimento de orientação e esclarecimento de todos os espíritas e de todos os espíritos encarnados, por que não? E também desencarnados. Agora, é um momento, nós estamos em um momento em que a mídia, os parques produtores, livreiros, estão a todo vapor. É natural, é da época. Isso é muito bom. Agora, o que é preciso? Que as editoras, sobretudo as editoras espíritas, tenham consigo uma percepção muito clara dos postulados doutrinários, que o seu corpo editorial seja realmente seguro e possa observar, analisar as obras com toda a propriedade. Não se trata de um processo inquisitorial e muito menos proibitivo. Trata-se de clareza, de lógica, de razão e, sobretudo, de muita vinculação à unidade doutrinária, porque a doutrina espírita tem um compromisso com a verdade que liberta, um compromisso com as revelações espirituais que, desde o advento das obras básicas compiladas por Allan Kardec, trazem para a humanidade um novo olhar. Que olhar é esse? Um olhar de profunda consciência para com a destinação espiritual de cada ser. Então, esta é a tarefa do mercado livreiro dentro do campo espírita. Produzir, editar, sim, mas com muita propriedade, para que a gente não caia no extremo oposto de estar editando qualquer coisa. Porque tem um ditado antigo que diz o seguinte: leitura e comida têm propriedade escolhida. O que significa isso? Significa que a leitura, tanto quanto a comida, é alimento. E que tipo de alimento nós estamos fornecendo no nosso mercado livreiro a partir da edição de tudo que nos chega às mãos?
editar sim, mas com seriedade e dentro dos postulados espíritas. Interessante essa explanação e queremos deixá-lo bem à vontade para se dirigir ao encontro fraterno da FEG. Para isso nós vamos lhe dar o nosso e-mail, tiraduvidas@fego.org.br. Estamos aguardando o seu questionamento. Obrigada. Estamos de volta para o terceiro e último bloco da entrevista gravada durante o 32º Congresso Espírita de Goiás, feita pelo nosso querido Gabriel Salum com Cíntia Vieira Soares. Acompanhe. E nós estamos sempre buscando, né, Cíntia, caminhos para isso, recursos para superarmos esses desafios da educação a que todos nós somos submetidos diariamente, né? E eu estou aqui com algumas obras tuas, né? Uma delas, A Arte de Educar Bebês e Crianças na Evangelização. Está aqui para que você possa ver também junto conosco. É uma obra belíssima e o título já nos toca especialmente, Cíntia, com a arte de educar, né? Já traz a educação como uma arte também. Qual é a perspectiva, o que os nossos amigos que nos assistem em casa podem encontrar nesta obra aqui? Bem, a arte de educar, esse livro surgiu com o objetivo de aprofundar o trabalho anterior, que é Evangelizando Bebês, buscando também uma visão mais ampla do processo educativo. Quais os impactos na criança quando ela cresce, como o Centro Espírita se reorganiza com a atividade da evangelização de bebês, mas principalmente qual é a influência e a ressonância na participação dos pais. Então o trabalho está voltado para uma validação, né, dessa presença da família no processo de evangelização. E isso fez uma diferença muito grande porque com a presença dos pais na sala, nós percebemos que eles compreendem melhor o trabalho, né? Na verdade tendo uma visão ampla e mais verdadeira do objetivo de se evangelizar, do papel do evangelizador, do papel do centro espírita. Sim. Isso facilita não só o trabalho da evangelização, mas também a sua integração no centro espírita. E ajuda também no trato com a criança em casa, nos traz reflexões para isso? Sim, porque quando eu começo a perceber o desenvolvimento dentro da sala de evangelização de bebês, eu começo a ver que a criança tem possibilidade de interação, que ela reage, que ela tem uma comunicação não verbal diferenciada, e isso é posto na sala pela relação, e também eu percebo que um ambiente harmonioso, que fala de Jesus, que tem a amorosidade pairando no ar, Sim, faz bem ao bebê, e a família assimila isso na atividade realizada. Tão bonito da gente assistir, né? Eu estou com outra obra sua aqui também, que já na 4ª edição, Evangelizando Bebês, para evangelizadores, pais e dirigentes. Se você não conhece essa obra ainda, é uma preciosidade, mas eu nem terei a pretensão de falar da obra na presença da autora, que afinal de contas também pode nos trazer por que esse livro tem feito tanto sucesso, Cíntia. Já está na 4ª edição. O que essa obra tem de tão interessante para aqueles que têm o desafio de educar um serzinho que ainda não fala, né? Alguém que tem dificuldade de se expressar, mas que está entregue ao nosso coração. O que tem aqui? O que a gente vai encontrar no Evangelizando Bebês? Evangelizando Bebês, ele traz a base de todo o trabalho, né? Não só a base filosófica, mas também doutrinária, a orientação dos espíritos com relação a essa proposta e também propostas de atividades. Nós fizemos um laboratório na federação no sentido de compilar as atividades que poderiam ser compartilhadas, e foi publicado como forma de sugestão. Então tem chamado a atenção das pessoas porque como é um trabalho novo, claro, há muitas dúvidas com relação à forma, como lidar, quantas crianças por sala, qual atividade a realizar. E no início nós fomos até um pouco resistentes porque nós não queríamos dar nenhuma receita de atividade para que as pessoas pudessem seguir.
Então, realmente foi publicado como sugestão, como proposta para que as pessoas possam se embasar e criarem as suas próprias atividades e desenvolver o trabalho específico na sua região. Como tem sido a repercussão disso? Já se sentem os efeitos quando nós começamos a trabalhar, por exemplo, com crianças de 3, 4 anos, que já eram contempladas com a evangelização nos centros espíritas. Já se sente uma diferença em relação à criança que vem do processo de evangelização de bebês? Como é que tem sido essa experiência no seio do movimento espírita, não só em Goiás, mas nós sabemos também que tu tens trabalhado com isso em todo o movimento espírita brasileiro? Esse é um ponto interessante, porque não só a presença dos pais influencia sobremaneira nesse processo de adaptação da criança, mas como ela participa desde pequena, desde bebê, o centro espírita virou a casa dela. Então, quando passa para a turminha em que os pais não precisam mais estar acompanhando a criança, existe uma naturalidade, pertencimento, uma adaptação mais natural. Muito natural, o reconhecimento do espaço, do ambiente. Isso para nós é uma grande alegria, porque é isso que a gente quer, que a criança se sinta bem no centro espírita. Porque, na verdade, é a referência religiosa, ética, e que nós queremos que ela tenha, né? Cíntia, muito obrigado. A vontade de continuar conversando contigo é imensa. Eu tenho certeza que você também ficou querendo saber muito mais sobre tudo isso e pode saber muito mais. Acompanhando as atividades da Federação Espírita do Estado de Goiás, visitando a nossa livraria, em que você vai encontrar as obras da Cíntia e muitas outras sobre educação, sobre evangelização da criança e do jovem. Cíntia, se quiser deixar suas palavras para os nossos queridos telespectadores, fique à vontade. Nossos agradecimentos, né, pela oportunidade de estar aqui. É um assunto que brilha os meus olhos, porque, na verdade, a educação é a essência da minha proposta enquanto ser espiritual, a começar de mim mesma. E que a gente possa, sim, ter espaços para falar sobre educação, sobre evangelização, porque esse é o nosso desafio do momento. Então, que fiquem todos em paz e com Deus. Muito obrigado, querido. Um grande abraço a você e até o nosso próximo programa Encontro Fraterno. O nosso programa está chegando ao fim. Você acompanha agora o Momento Cultural e nós desejamos que todos tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. Esse barulhinho de água é naquela ilha ali. Vem que eu te mostro, vem comigo. Esta é a ilha das virtudes. Senta. Não basta adquirirmos o conhecimento, precisamos ter dentro de nós as virtudes do amor e do perdão para começar a conhecer Jesus. Água daqui, água de lá, assim Jesus lavou os pés dos pescadores de Cafarnaum, da água viva de amor e fé. Água daqui, água de lá, assim Jesus lavou os pés dos pescadores de Cafarnaum, da água viva de amor e fé. Xairarará, xairuá, água daqui, água de lá. Jesus, eu quero desta água de luz e me banhar da cabeça aos pés. Xairarará, xairuá, água daqui, água de lá. Jesus, eu quero desta água de luz e me banhar da
cabeça aos pés e me banhar da cabeça aos pés.